Estimados amigos, camaradas, uma saudação a todos os participantes neste nosso convívio e também àqueles que nos estão aqui a ouvir neste momento de lazer. Estamos num tempo de recuperação de energias, de um descanso merecido, mas obviamente vocês vão ter que o aproveitar bem na medida em que nos espera grandes combates, grande ofensiva, grandes dificuldades para a vida de quem trabalha, de quem vive da sua pensão ou da sua reforma, de quem vive do seu pequeno negócio, porque esses vão ser duramente atingidos, já estão a ser duramente atingidos pela política deste governo. Confirmou-se, camaradas e amigos, a razão que assistia ao Partido Comunista Português quando alertava para o significado, o conteúdo do chamado programa da Troika que PS, PSD e CDS subscreveram de cruz. Aí está, a começar com as suas medidas concretas, a demonstrar a nossa razão, a razão das nossas preocupações. Num primeiro e restrito balanço que poderíamos fazer da ação governativa de PSD e CDS, foi o congelamento das pensões, das reformas e dos salários na administração pública. Foi o aumento brutal dos transportes, do preço dos transportes. Foi o aumento dos impostos. Foi o aumento do IVA na eletricidade, que penalizará duramente as empresas e as famílias. Foi o anúncio de privatizações. Foi o anúncio de cortes brutais na saúde. E ontem ouvimos aqui no Algarve o atual Primeiro-Ministro declarar que isto ainda agora começou. Ou seja, não lhe basta aplicar estes sacrifícios brutais, como ainda vem dizer que os trabalhadores e o povo português vão ser mais penalizados. E o primeiro embuste deste governo é a demonstração que, tal como o governo anterior, faz pagar aos mesmos do costume. Ou seja, sacrifícios sempre para os mesmos, deixando intocável o poder económico, o setor financeiro, as grandes fortunas, indo roubar ao bolso de quem menos tem e menos pode. Mas a par destas medidas brutais, aí estão eles a demonstrar a sua natureza de classe. Querem alterar a legislação do trabalho. Querem alterar a lei dos despedimentos para que um trabalhador possa ser despedido sem qualquer indemnização ou com uma indemnização pequena. Querem liquidar a contratação coletiva. Querem liberalizar os horários de trabalho. Querem que na empresa o trabalhador deixe de ter direitos, passe a ter apenas obrigações. E aqui está este governo. Poderíamos perguntar, afinal, o que é que isto tem a ver? O que é que a legislação laboral tem a ver com a crise? O que é que a legislação laboral tem a ver com a competitividade? É que eles, de facto, camaradas e amigos, são os cínicos. Porque os mesmos que agora aumentaram o preço da eletricidade vão aumentar a partir de outubro, com a penalização das empresas, em que Portugal ficará com o preço da energia mais elevado da União Europeia, ou seja, para além da penalização das famílias, vai implicar que as pequenas e médias empresas não possam suportar a competitividade, designadamente com empresas estrangeiras, tendo em conta o fator
os custos dos fatores de produção, designadamente a eletricidade, para não falar dos preços dos transportes, para além dos preços dos combustíveis, que são vitais e que pesam mais do que os próprios salários dos trabalhadores dessas empresas. Não admirará por isso, camaradas e amigos, que as falências se vão suceder, que o desemprego vai aumentar, que a situação vai piorar. E hoje, neste momento, poderíamos dizer, bom, a crise está aí, há dificuldades, há que fazer sacrifícios, há que ter, enfim, a disponibilidade para aceitar a austeridade, porque vamos ficar piores agora para ficar melhor em 2013. E essa é uma questão que eles nunca dizem. É porque têm a consciência de que estamos a ficar pior agora para ficar pior mais à frente. Porque, de facto, quando se atingem, quando se violenta os direitos e os salários dos trabalhadores, os direitos do povo, não há país que avance com os trabalhadores e o povo a verem a sua vida andar para trás. E é por isso que eles têm a consciência de que vai haver mais recessão económica e mais desemprego. Que, passado este período que eles dataram até 2013, que Portugal se vai encontrar numa situação mais difícil. Aí estão eles, naquilo que é a máxima expressão do neoliberalismo e do capitalismo. A levar a que se isente, não se toque com um cêntimo nas grandes fortunas, nos principais responsáveis pela crise, designadamente a crise financeira. E por isso não admira, camaradas, que hoje haja mais pobres em Portugal, enquanto que nas estatísticas vem que os 25 mais ricos de Portugal aumentaram as suas fortunas. Pudera, com esta política em que se atinge sempre os mesmos do costume, deixando intocável quem mais tem e mais pode, naturalmente essa estatística tinha de aparecer. É inadmissível, camaradas, que esse punhado de nababos, esse punhado de capitalistas, num tempo de crise, vejam as suas fortunas crescer, enquanto que a pobreza aumenta em Portugal. Vem agora o Governo dizer que temos um plano de emergência social para os pobrezinhos. E quais são as medidas que apontam? Por exemplo, de criar cantinas para que os pobres possam lá comer, de criar algum apoio alimentar, de criar algum apoio social. É evidente, camaradas, que um pobre recebe sempre bem qualquer ajuda, tendo em conta a sua situação dramática. Mas o desejo de um pobre, de um desempregado, daquele que menos tem, menos pode, é deixar de ser pobre para ser um cidadão em condições de ter dignidade para fazer face à sua própria vida. Mas até nisso têm uma marca de classe. Consideram nesse programa de emergência que, por exemplo, os medicamentos que correm o risco de ficar fora de prazo possam ser distribuídos pelos pobres. Consideram que, por exemplo, nessas cantinas onde se dá comida aos pobres, que a ASAI não deve lá entrar, não importando as condições de higiene e segurança. Quer dizer, camaradas, que ajudam os pobres, mas com esta ideia, se morrerem, não fazem cá falta nenhuma. Esta é a dimensão da burguesia, daqueles que hoje dominam Portugal e que estão no governo. E é por isso que hoje, ao povo português, está colocada esta questão. Eles ganharam as eleições, é verdade. Tiveram uma maioria absoluta, PSD e CDS. Mas isso não lhe dá a legitimidade para fazer o que querem. Para atirar Portugal para o fundo. Para aumentar as injustiças sociais. Para aumentar a pobreza. Para aumentar a fortuna de uns poucos. Não. Essa legitimidade não lhes é reconhecida. Porque não disseram durante a campanha eleitoral que iam fazer o que estão a fazer. Porque não disseram em campanha eleitoral que iam cortar o subsídio de Natal.
porque durante a campanha eleitoral não disseram que iam aumentar brutalmente os transportes, que iam manter intocáveis as grandes fortunas, que iam manter intocável no essencial o aparelho de Estado em que correm com os bois do PS, mas já estão a encharcar o aparelho de Estado com os amigalhaços do peito nos conselhos de administração e no aparelho de Estado. Não disseram isto e por isso não têm a legitimidade para fazer esta política. Mas aos trabalhadores e ao povo resta uma questão, que é saber o que fazer. Hoje nós ouvimos mesmo alguns que votaram nesta espécie de ICDS dizer que se enganaram. E por vezes nós, num assomo de indignação, até pensamos assim, bem feita, vocês votaram neles. Mas camaradas, devemos contar no próximo futuro, mesmo com aqueles que votaram no PSD e no CDS, para que lutem connosco para mudar com a situação em que vivemos. Porque as medidas tocam a todos os trabalhadores e às populações. E o que fazer é a questão. Nós pensamos que o Governo, neste momento, aproveita este período de verão para avançar com as medidas. Quando as pessoas hoje têm as empresas encerradas, as pessoas estão de férias. E, nesse sentido, eles aproveitam a maré para carregar com força neste período. Mas ainda agora começaram. Mas começamos a ver, camaradas, não só os trabalhadores, mas também as forças de segurança, os militares, os pequenos e médios empresários, os pequenos e médios agricultores, as pessoas, os utentes do Serviço Nacional de Saúde, cada vez a perceberem mais o logro que constituiu este governo e a sua política. É evidente que hoje podíamos dizer que não podemos fazer uma grande manifestação, mas é do pequeno que se nasce para o grande, que se faz o grande. E é por isso que este governo nem pense que vai levar por diante a sua ofensiva sem resistência e sem luta. Nós sabemos que só este Partido Comunista Português, enquanto que o PS, que está preso pelo rabo, tendo em conta que assinou o programa da Troika, outros que estão preocupados com problemas internos, que só há um partido que é capaz de mobilizar e organizar a luta, e esse partido é o Partido Comunista Português. E eles já disse que têm medo. Talvez nem tenham medo, não tenham muito medo da luta. Têm mais medo da luta organizada. Da luta organizada pelo movimento sindical. Da luta organizada pelas comissões de utentes. Da luta organizada pelas associações. Da luta política organizada pelo Partido Comunista Português. Disso têm medo. E é por isso que ontem o Primeiro-Ministro veio aqui ao Algarve dizer que era má a conflitualidade que está a acontecer noutros países, que em Portugal deveríamos era fazer concertação social. Ou seja, aqueles que estão a vergastar duramente os interesses e direitos e aspirações dos trabalhadores. Aqueles que são implacáveis com os interesses das novas e aspirações das novas gerações, com os mais velhos, com os mais pobres. Aqueles que são implacáveis nos cortes, nas medidas de austeridade, nos sacrifícios, vêm dizer às vítimas para se resignarem, para consertarem, para assinarem a concertação. Ou seja, seria a mesma coisa que uma pessoa estar a ser roubada e ainda por cima aplaudir o ladrão e assinar que está de acordo com o ladrão. Não faremos isso, camaradas. Faremos a luta organizada, é verdade. Não uma luta para destruir,
mas uma luta para construir a alternativa. Eles dizem que não há solução. Dizem que isto é tudo inevitável. Mentira. Inevitável só a morte. Só para a morte é que não há cura. Em Portugal, como o povo português já demonstrou, há sempre alternativa, há sempre possibilidade de mudança, há sempre possibilidade do povo impor a sua própria vontade. É verdade, não contemos com este governo, camaradas. Ainda esta semana que passou, que espetáculo triste deu aquele ministro das Finanças, quando, antes da conferência de imprensa da Troika, que falou aos jornalistas, decidiu como é que se vai fazer, determinou tudo. Vimos antes o ministro das Finanças de espinha vergada, numa posição de pau mandado, dizer que o governo ia aumentar o IVA na eletricidade. Foi essa a sua declaração, enquanto que a Troika explicou aos portugueses como é que vão pagar com língua de palmo aquele programa que eles estabeleceram. Camaradas, isto já não é só uma questão de soberania nacional. É uma questão de dignidade nacional ter um governo que aceita estes estrangeiros como donos, como protetores, como governantes do nosso país. Mas sempre foi assim, camaradas. As classes dominantes, sempre, mas sempre, ao longo da nossa história de quase 900 anos, sempre se bandearam para o outro lado. Sempre estiveram de acordo com os invasores. Sempre se sobraram perante aqueles que chantageavam o nosso país e o nosso povo. Sempre foi assim, desde os tempos da invasão de Castela, ou das invasões napoleónicas, ou desde os ultimatos dos ingleses, sempre, mas sempre, esta classe dominante, esta burguesia dominante, sempre se colocou do lado de lá. E sempre, mas sempre foi o povo português, à sua maneira, muitas vezes demorando anos, décadas, mas foi sempre o povo que acabou por levar as coisas ao sítio, salvando a nossa soberania nacional, a justiça, a democracia, a liberdade, como aconteceu designadamente com o 25 de Abril de 1974. Que as coisas não estão fáceis, não. São tempos duros que aí vêm. Eles estão preparados para uma ofensiva sem precedentes. Querem recuperar todas as parcelas do domínio perdido com o 25 de Abril, com a democracia e a liberdade. Querem aproveitar a crise para, em nome da crise, não só encher os bolsos aos mesmos do costume, como liquidar direitos e conquistas históricas dos trabalhadores e do povo. Este é o quadro real. Mas para um partido que fez 90 anos de percurso, de luta, de história, se nos lembrarmos, camaradas, desde 1921, quantas vezes o nosso partido não pensou se valia a pena? Tão forte era o poder do fascismo, tão forte era o poder da burguesia. Quando tentávamos lutar, eles reprimiam, prendiam, torturavam, assassinavam. Quando na Europa se estendeu a sombra negra do nazifascismo, quantas vezes os povos não se interrogaram se valia a pena lutar, porque parecia tudo perdido. Hoje não estamos nessa situação. Hoje a situação é diferente. Temos melhores condições para lutar. E apesar dos perigos serem muitos, nós estamos conscientes e convictos que havemos de um dia conseguir a mudança, uma mudança para melhor. Dizemos no nosso partido que quando se luta nem sempre se ganha, mas quando não se luta perde-se sempre. E é por isso que este partido de luta, este Partido Comunista Português, percebendo a dimensão da crise, das dificuldades que o povo
português com que o povo português é confrontado é um partido que não perde a esperança, não perde a confiança, que não perde a proposta, porque nós sabemos que é possível sair deste quadro através da renegociação da dívida que temos pela frente, através do aumento da produção nacional, através da defesa dos salários e das pensões e das reformas, criando melhores condições aos trabalhadores e ao povo, confiando nas riquezas e nas potencialidades nacionais, há uma saída para a crise. E é por isso que um dia há de ser o povo português a agarrar nestas propostas do nosso partido para as impor em Portugal. Estamos confiantes, preocupados, é verdade, inquietos com o desenvolvimento da situação. Mas por isso, camaradas, carreguem bem as energias, porque estamos com essa confiança que juntos vamos conseguir. Viva o Partido Comunista Português!